a falar e eu quero dar o suficiente para ele. Boa noite, tá? Sejam todos bem-vindos aí na nossa quarta semana de encontros virtuais. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Magu também a disponibilidade aí e a preparação para o bate-papo. E vou só iniciar com os nossos recadinhos, tá? Lázaro, pode passar, por favor. Primeira coisa, pessoal, é proibido gravar e reproduzir, tá? Esses bate-papos agora. Todos estarão, não só esse, mas os que a gente já fez, Zé Roberto, não só de quadra também, todos da Academia do Vôlei, de praia, todos estarão disponíveis, já estão, na verdade, disponíveis no nosso site, tá bom? Então vocês vão ter acesso a isso aí posteriormente. A gente só pede para que ninguém grave e nem retransmita agora, ao vivo. Pode passar, Lázaro, por favor. A nossa programação de amanhã, acho que todo mundo está acompanhando, tem ciência aí dos nossos eventos no nosso canal do YouTube. E amanhã são as meninas de 2012, do título, com o episódio A Virada Histórica. E tem sido bem legal. A gente tem o último de segunda-feira, foi de 2008, foi bem divertido. E a gente pede que todo mundo aí divulgue, enfim, faça parte, porque os programas têm sido motivo de muito orgulho para nós aí. O pessoal está ralando bastante. Clarissa, o pessoal de assessoria, marketing, estão ralando para colocar isso no ar e tem sido bem legal a experiência para todo mundo. Pode passar, Lázaro, por favor. A agenda da semana que vem, tá, pessoal? Como eu disse, toda segunda e sexta os eventos são no nosso canal do YouTube, tá? Que é aberto ao público, né? Qualquer um pode acessar. Na segunda-feira a gente vai ter o episódio Gigante da Areia com o Ricardo Emanuel, a Adriana Beara e a Shelda. Na terça-feira é nessa plataforma que a gente está usando agora do Webex, que é o vôlei de praia. Toda terça é o dia do voleibol de praia, com o tema Transformando Sonhos e Vitórias, com a participação do Alisson e da Ágata. Na quarta-feira é o dia da CONAT, né? Então é o tema Treinadores Brasileiros de Vôlei de Praia, Conhecimentos e Competências, Apresentação de Trabalhos e Debate, tem sido bem bacana também. Na quinta-feira que vem a gente vai ter participação do Moreno, tá? Com o tema Liderança Consciente. Já tive a oportunidade de ver algumas palestras do Moreno e é muito, muito bacana e eu indico que todo mundo participe. E na sexta-feira é o Lar Doce Ouro, é o episódio Lar Doce Ouro com o tema dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, com o Bruninho, Serginho, Lucão e Lucarelli. Todos esses eventos são às 20 horas, tá, pessoal? Pode passar, Lázaro. E aí o programa Sou Mais Vôlei, que a gente lançou semana passada, é um programa de relacionamento nosso da CBV e não custa nada, a gente não tem que pagar nada para fazer parte. Então, o site soumaisvôlei.cbv.com.br. Ali a gente tem a possibilidade de fazer doação também e vai ser para ajudar as famílias dos atletas nossos, das crianças, né, que participam dos programas do Viva Vôlei, tá? E posteriormente cada doação, cada R$ 1 doado, isso se transforma em pontuação e aí você pode trocar mais lá na frente por produtos, experiências. Tá tudo nesse site aí, tudo bem explicadinho. Fora os descontos, tá, pessoal? Tem muito desconto em parceiros nossos, enfim, lojas de perfumaria, tem uma variedade lá. Então a gente pede que vocês acessem e deem uma olhadinha. Pode passar, Lázaro, por favor. Os descontos, pessoal, da Micasa e da ASICS, Micasa com 20% de desconto e a ASICS com frete grátis, usando o código do cupom Vôlei Brasil e da Micasa CBV20. Pode passar, Lázaro, por favor. Mais importante, a gente pede que todo mundo desligue os microfones, tá? É importantíssimo isso, porque atrapalha bastante quando alguém está com o microfone aberto aí. A gente já escutou de forró a conversas entre família, crianças chorando. Então a gente pede aí que vocês desliguem o microfone para não atrapalhar o Magu, por favor. Agora, pessoal, a gente vai mostrar um vídeo que a gente fez, divulgou nas nossas redes sociais, que é um vídeo de agradecimento aos nossos patrocinadores, né? A gente sabe que é um momento difícil, os nossos atletas, a gente compilou aí, trabalho mais uma vez da CLA, com o pessoal de assessoria, compilou esse videozinho de agradecimento aos nossos patrocinadores. Pode soltar, Lázaro, por favor. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro não podemos dizer isso.
Estamos sim, atentos e solidários no que vem acontecendo, fazendo a nossa parte. Mas seguimos contando com o bem extremamente precioso e fundamental para seguirmos adiante. O total apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Estamos com o nosso calendário temporariamente paralisado, mas seguimos ativos e planejando um futuro que esperamos seja em breve. E ao voltarmos a lotar ginásios e arenas, voltaremos a dar o merecido retorno a todos os nossos apoiadores. Tão fiéis e importantes para sobrevivermos a esta crise causada pelo Covid-19. O vôlei brasileiro é grande, é vencedor. E com essas empresas ao nosso lado, sairemos ainda mais fortes depois de tudo isso. Apoie quem apoia o voleibol brasileiro. Estaremos juntos e mais fortes, pelo esporte e pelo Brasil. Antes de passar a palavra para o Magu aí, eu queria agradecer também, que eu estou vendo que as nossas comissões estão aqui. Acredito que o Alexandre esteja aí, em nome do nosso nome, né? Agradecer aí o Alexandrinho, em nome, agradecendo todo mundo, Cadillac, Aníbal, estou vendo todo mundo aqui na minha primeira telinha, a participação de vocês. Agradecer o Magu mais uma vez. O Magu está indo para o nosso terceiro ano conosco, né, na seleção sub-19. Ele, a última temporada, aí, foi trabalhar no Japão, ali, logo ali, né? E teve essa experiência lá e tem sido uma experiência de trabalhar com ele muito bacana, assim. Eles estão fazendo um trabalho junto com o Berriel, com o Cadillac, estão fazendo um trabalho muito interessante com a nossa seleção sub-19 e a gente fica muito feliz de tê-lo conosco, tá? Magu, obrigada, tá com a palavra aí. Ok. Dá para ouvir? Sim, perfeito. Bom, primeiro, boa noite a todos, agradecer essa oportunidade, né? Eu acho que nesse momento é muito legal a gente estar aqui para falar de vôlei, falar principalmente com quem trabalha na linha de frente com o voleibol de base, né? Eu vou passar uma breve passagem para quem não me conhece, né? Para saber se eu trabalhei na categoria de base, se eu só trabalhei no adulto. Então, eu comecei em 1992 com voleibol. Trabalhei nas categorias de base durante 22 anos da minha carreira, né, por grandes clubes do Brasil, né, bons clubes aqui em Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, né, e depois ingressei na Superliga, né, no Santander, junto com o Rubinho, né, como assistente técnico do adulto, e por aí comecei a trabalhar desde 2007 com a categoria adulta, né, como profissional. E tive, como a Júlia falou, duas experiências no Japão, e uma delas foi essa última temporada. E o meu último clube aqui no Brasil foi Itapetininga, onde eu dirigi por 2 anos, né, a equipe na ascensão para a Superliga A. Então, esse é o meu breve currículo, né, para quem não me conhece, para eu me apresentar. E queria falar também sobre as situações, né? Às vezes a gente fica querendo saber como é que eu recebi esse convite para comandar uma seleção brasileira, né? Confesso a todos, né, e que, como eu falei, 22 anos trabalhando nas categorias de base, e depois que eu deixei a base, fiquei trabalhando com adulto, eu antes tinha essa vontade, essa gana de participar junto com grandes nomes que o vôlei, que as comissões anteriores passaram pela CBV, né, comandando o vôlei do Brasil, né, o Percy e o Marquinhos, e eles estão na história do vôlei do Brasil, estão na história das categorias de base do Brasil por tantas conquistas e sendo os mestres para todos nós. Eu não tive essa oportunidade, não consegui ingressar, vida que segue, continuei meu trabalho e em 2018 eu recebo uma chamada do atual técnico da seleção brasileira, Renan Dalzotto, me fazendo convite para assumir a seleção brasileira sub-19. Então, eu fiquei surpreso, porque era um momento que eu até não esperava. Eu estava diretamente com adulto, né, trabalhando com a categoria adulto, com profissional, mas de prontidão que tem certos convites que a gente não pode negar, que a gente tem que enfrentar, né?
Então, aceitei de pronto e toquei, ainda sabendo que com quem eu iria trabalhar, né, com pessoas que eu conhecia dentro do processo, Cadillac principalmente, um assistente, um cara, ele sabe disso, ele tem uma função espetacular dentro, tem um cara que tem mais tempo de CBV e com a seleção do que eu, então ele ajuda bastante, ele é um cara muito importante dentro do processo. O Beriel também já trabalhou, que é nosso preparador físico, o Denis, que foi nosso estatístico e foi para a adulta feminina, a gente ficou muito contente com isso, enfim, né, o nosso fisioterapeuta, né, o Leandro, que trabalha no Minas, o Aníbal trabalhou conosco, né, entendeu? E agora vindo dois novos membros para a comissão técnica para a próxima temporada, que seria essa, que é o Evandro e o Zeni, né? Então, eu queria dar uma entrada, né, e comentar isso com vocês. O que nós vamos falar hoje aqui, quando a Júlia propôs isso, né, para todos os técnicos fazerem um bate-papo, ela nem solicitou uma apresentação, mas eu fiquei pensando o que eu poderia falar para os técnicos da base, né? Então eu pensei e tive a ideia, né, de passar algumas coisas, trocar uma ideia com vocês, né, trocar situações do que nós vimos no Campeonato Mundial, né? Até então, para mim, o Campeonato Mundial era uma novidade. Eu não sabia como é que era. Eu fui norteado muito pelo Cadillac, desde do sul-americano, né? Era um cara que já tinha vivência dentro, já tinha passado por isso, já tinha passado pelos mundiais. Então ele tinha mais noção do que eu nessas situações, do que podia acontecer. Então esse é um ponto muito bacana, né, desse comprometimento e dessa entrega dele como profissional, e a gente se deu muito bem, né? Junto com o Aníbal também, que é um cara que já trabalhou muitos anos na formação no Rio Grande do Sul, que teve grandes resultados. Bom, eu decidi passar troca de informações, né, para vocês, situações de quais são os perfis dos atletas que geralmente perguntam, né, que a gente acha alto, magro, gordo, pequeno, baixo, né, alcance e tudo isso, né, nossos critérios de observação, como é que a gente passa, né? Então a gente vai ver isso dentro da apresentação, né? Eu vou passar para vocês como é que foi no mundial, todas as seleções, para a gente ter uma referência, para vocês terem uma referência do que está rolando no mundo afora, lá no alto nível das categorias de base, né, onde a gente tem que se preocupar, né, lá fora, ver como é que o que está rolando, né? Então vou passar uns slides e no final a gente vai ver algumas cenas, alguns momentos só do complexo de ataque, né, senão ficaria muito longo, mas para que vocês vejam nós jogando contra as equipes, terem uma noção de como é que é o nível no campeonato mundial. Tá legal? Essa é o que nós vamos fazer isso nesse bate-papo nosso aqui, tá bom? Então eu vou entrar na apresentação. Só deixa eu ver aqui se o Lázaro me ensinou direito. Se eu aprendi direitinho com o Lázaro, que ele me ensinou direitinho. No treino é uma coisa, professor. Aqui. Então eu vou por aqui. Dá uma ajuda na sua rede. Ok? Entrou, Juliano? Entrou? Tá bem. Aí o que eu coloquei, né, necessidades técnicas para a seleção brasileira na base, física, técnica, psicológica, a gente vai estar falando sobre isso. Aí está o nosso plantel, né, o nosso time da seleção que foi para o Campeonato Mundial, né? Esse time mudou algumas posições do Sul-Americano para o Mundial, né? Muitos eu sei que estão aí, conhecem os jogadores, né? Tem muitos jogadores do Minas Tênis, do Sara Cruzeiro, hoje alguns garotos do SESI que na época estavam no Fluminense, no Rio, né? Garotos de São Paulo, garotos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então Minas Gerais, né? Então tem grandes garotos e teve garotos que ficaram de fora dessa ida para o Mundial, que fizeram parte da seleção no Sul-Americano.
faz parte do processo, né? Uns estacionam, os outros vêm e passam por cima. Então, isso acontece com frequência, tá certo? Nós vamos... Espera aí. Por que não está indo? Só um pouquinho, Julião. No treino foi bem. Já sei o que aconteceu. Treino e tem jogador de jogo, entendeu, professor? Sim. É aqui, ó. Mas por que não vai? Aqui. Aqui foi. Então eu me perguntei, né, desde o início, né, qual que seria a nossa missão como a primeira seleção na seleção, o primeiro time da seleção brasileira, né, a primeira categoria. E eu até vi na primeira live com o Renan, né, ele expôs ali em que posição nós estamos no infanto, né, no mundo, né, o ranking, né, no infanto, estamos em 7º, se eu não me engano, né, no juvenil nós passamos para 2º e no adulto a gente vem há anos ficando em primeiro lugar. Então, eu acho que a nossa grande missão da base desse primeiro time da seleção é encontrar jogadores, identificar, né, como eu falei, e projetar jovens talentos a se tornarem um potencial para essas seleções, para a seleção juvenil e para depois a seleção adulta no alto rendimento. Então, é isso que a gente busca, né? E se a gente conseguir agregar isso aos resultados, que todos sabem que há muito tempo, há muitos anos eles não aparecem, né? Mas no primeiro ano a gente ganhou da Argentina, a gente ganhou o Sul-Americano, que há alguns anos a gente não ganhava. A gente tem uma geração bem interessante, essa geração passada, e essa próxima também tende a ser uma geração muito interessante também, promissora para o nosso vôlei. Eu acho que isso é a nossa principal função, a nossa principal missão, né? Descobrir esses talentos junto com vocês que estão, os treinadores estão na primeira linha de frente, né? Que vão atrás, que vão convidar, que param no mercado, no supermercado. É assim que eu fazia também, né? Samuel, eu entrei na piscina do clube para tirar ele da água, para convidar ele para jogar voleibol, né? Então são coisas que eu sei que vocês fazem, eu já fiz também muito disso, né? Então essa é a nossa missão, né? Certo? Depois disso, eu venho para que a gente fique em constante observação, né, dentro do voleibol, né? E dentro dessas constantes observações, a gente sempre está em constante comunicação com alguns treinadores, né? Em alguns momentos com os que a gente tem mais contato, né? Mas a gente está sempre tentando não perder ou não deixar de fora ou sempre ver a situação, né? Ver um garoto para ver se ele tem a condição de estar representando o Brasil nos treinamentos, vir aos treinamentos e fazer os treinamentos dentro do CDV conosco. Então, essa observação não é só a minha, não é só do Cadillac, não é só da nossa comissão técnica, mas sim de todos os treinadores. Volta e meia a gente recebe um chamado, né, falando de algum garoto, né? Até procurador hoje já liga para a gente para falar de garoto do Sub-19. Acho meio pesado isso, mas já teve. O Piauí, né, falando em nomes, o Piauí foi assim, né? Deu lá no SESI, o JP, que hoje é procurador, né? A gente trabalhou junto no Santander, em São Bernardo, e ele que me mostrou o vídeo do garoto, né? E a gente fez a solicitação, a convocação, né, convite para ele participar dos laboratórios, né? É um garoto hoje aí que vai buscar o seu espaço na próxima geração, na juvenil aí, com certeza. Então, aqui eu trago para vocês alguns critérios de observação. Como é que a gente observa? Eu acredito que todos aqui, ou a grande maioria, sabe o que a gente faz, né? Mas para quem não sabe, né, a gente acompanha o ICBS, o CBI, pelo menos alguém da comissão técnica está nesses eventos, né? CBS, CBI, jogos escolares, né? Os estaduais, quando possível, a gente consegue aparecer para acompanhar. Quando eu sou aqui de Curitiba, sou do Paraná, né? No primeiro ano eu consegui acompanhar alguns jogos aqui no estadual, né? O Aníbal, quando estava
estava conosco também no Rio Grande do Sul, né? Cadillac direto, trabalhando em Santa Catarina, então ele tinha um contato. E daí, as outras situações era contato com os técnicos, né? E as taças, né? Que é a Taça Paraná, as Copas, né? Taça Minas, tem tanta taça e tanta Copa que eu já não sei nem o nome, eu prefiro não falar para não errar, entendeu? Mas vocês sabem muito bem dessas situações, né? E na medida do possível, o que a gente puder, a gente vai sempre estar acompanhando. Quando a gente não está acompanhando, a gente faz esse número 2 aqui, né? Nessas informações e indicações dos treinadores, né? De clubes e escolas. E o mais importante é cruzar essas informações. O cruzamento de informações eu acho muito importante, porque às vezes tem treinador que fala né? Quer que a gente chame o garoto do time dele, enfim. A gente faz, em Minas eu fiz bastante, eu conversei com alguns técnicos, né? Não só com um técnico no estadual, pedi uma relação, e daí comecei a cruzar informações, né? Conversei com o pessoal do SADA, conversei com o pessoal do Minas, do Melado, né? Sobre alguns garotos. Então a gente sempre vem conversando, né? Nessas situações com outros técnicos. Dei esses exemplos, mas em São Paulo também, né? E a gente tenta buscar isso na região Nordeste, né? Eu conheci o Arthur, técnico do Rio Grande do Norte, o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Bahia, o pessoal de Goiás também, ali do Centro-Oeste. Então, é importante a gente ter essas informações, né, com os técnicos, ter esse contato com os técnicos, porque, como a gente sabe, nosso país é muito grande, às vezes escapa alguém. Então, é importante a gente ter esses contatos, né? E tem o laboratório, que quando eu cheguei, achei bem interessante, né? A gente, num período de fevereiro, janeiro para fevereiro, não, fevereiro, né, Juliana? Varia depende do ano ali. A gente já fez o janeiro, mas entre esses 2 meses aí. Que são 2 grupos de atletas, né, de 20 atletas, eles treinam uma semana, né, a gente, por essas informações, esses acompanhamentos aí, todos os campeonatos de informações dos técnicos, a gente faz esse convite para os garotos para passar 5 dias ali de avaliações, né? São dois grupos, são 2 semanas, né? E a princípio, a primeira, né? A princípio é para ser, né? Esse ano que não foi, porque a geração tem muitos garotos, tinha muitos garotos, então para a gente avaliar, tinham mais de 20 garotos, a gente decidiu fazer 2 grupos da mesma categoria, da mesma idade, né? Porque na verdade eles seriam um grupo de garotos da idade do sul-americano, e o segundo grupo seria da idade do ano que vem, né? Uma categoria mais velha, mais nova, né? São garotos mais novos, né? Então esse foi o único ano que a gente fez, o ano passado, né? Que a gente fez 2 grupos, 2003 e 2004. A gente trouxe 40 meninos, 2003 e 2004, e tiveram alguns meninos que ficaram de fora que nós queríamos ver, que seria na situação no CBS, mas que por esse momento foi cancelado. Então, esses são os critérios nossos de observação. Daí eu trago para vocês as situações de perfil dos atletas, né? Que é onde a gente muita gente questiona, né? Qual o perfil do atleta, né? Físico, aí eu estipulei técnico, tático, desenvolvimento e comportamental. Aí dentro desses aí a gente vai falar sobre o desenvolvimento, né? O que é importante, né? Eu acho que andei fazendo umas pesquisas também com alguns clubes, né? Da quantidade e qualidade de jogos que esses garotos estão fazendo nos seus clubes, né? Certo? Então teve clubes bastante interessantes com volumes de 60 jogos por ano na categoria, né? É um número bacana, é um número bem interessante, né? Porque muito se diz, né? Na Argentina se joga muito, os argentinos jogam muito, né? Tem muitas equipes, né? Então essa é a nossa preocupação, e a gente sentiu isso, eu mesmo senti isso, falo para vocês que senti bastante nesse primeiro encontro com os garotos, quando ali ingressei na seleção, né? Tecnicamente mesmo, mas mais assim, entendimento de jogo mesmo, entendeu? E a gente Cadillac me falava bastante assim, tinham poucos garotos assim que tinham jogado bastante naquela geração, né? Nesse primeiro ano no sul-americano, na apresentação para o sul-americano, né? Então isso eu sei que é uma dificuldade para nós, seleção,
para vocês também, né? Mas eu acho que cabe a gente melhorar isso, né? A gente não tem mais a nossa preparação como jogos para o exterior, nada na Europa, não existe mais. Ué, quando eu cheguei não tem mais. Então, vamos jogar com os times daqui, um time adulto, né? Que é o que eu coloquei aqui, né? Fortalecer o nível de disputa com competições regionais e nacionais e interclubes. Eu achei isso muito importante, né? Melhorar o nível de experiência de jogo, né? E isso dá o crescimento para o garoto e dá esse crescimento e até ele se torna até mais corajoso, né? Certo? Porque a gente fala muito em atletas corajosos, mas se ele não jogar para decidir, né, em momentos decisivos, não adianta jogar jogo fácil, entendeu? Né? Tem que pegar adversários um pouco mais difíceis e para ele ter que decidir. Isso vai fazê-lo criar a coragem, né? Ter a coragem, né? Certo? Com essas experiências, né? Então, e jogar com equipes mais velhas. Alguns treinadores falaram que, né, no Norte, no Nordeste, fazem amistosos até com time adulto, os times deixa eu ver, com times universitários. Então, isso é interessante, colocar esses meninos, né? Tanto que a gente, quando faz os nossos amistosos, a gente faz com times sempre mais velhos, juvenis e adultos. Já na seleção militar, colocamos eles para jogar com a seleção militar, Botafogo, né, no primeiro ano. Então, é muito interessante, né? Ele se desenvolve bastante, né? E o intercâmbio entre clubes e estados de diferentes regiões, que é o que acontece nas Copas, né? O que acontece nas Copas, nas taças, né? E ver aonde não se tem tanto isso, para ver se a gente consegue incrementar isso na região do Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, para ver quem a gente conseguir fazer com que o pessoal se desenvolva mais também na região do Nordeste e do Centro-Oeste e do Norte. Né? Porque todo mundo fala que é o Sul e Sudeste, só que joga vôlei, não, tem muita gente boa, tem muita gente interessante, né? Mas a gente precisa às vezes parar um pouco de reclamar e tentar resolver os nossos problemas, né? Como eu estava falando, foi isso. A gente fez uma excursão no primeiro ano, a Júlia está aí, a CT toda está aí, a gente fez uma excursão para o Paraná. Foi legal pra caramba no final das contas. Como primeiro ano, bem interessante. Jogamos com time master, de time barrigudo, mas com ginásio lotado. Aonde nós fomos tinha muita gente acompanhando. E isso é que a gente precisava ver os atletas nessas situações, entendeu? Queira ou não queira, são caras mais velhos, né? Então tivemos pelo menos três jogos dos 7, 3 jogos bem interessantes, assim, né? De qualidade técnica, assim, né? E os outros, o interessante é que ginásios lotados, né? Que os meninos não passam por isso dentro dos seus clubes, né? Com o ginásio que a gente jogou tão cheio, né? Deixa eu ver aqui, ok. Aí eu vou pro perfil dos atletas no comportamental, né? Que é o Seranini. O Seranini é um psicólogo da seleção já há muitos anos, é um cara extremamente competente, ninguém tem nada para falar dele. Ele é um cara que eu conheço ele na época, ele era preparador físico da seleção, né? Porque eu acompanhava as seleções, né? O Rubinho, um grande amigo, assistente técnico, onde eles estavam, eu ia. Em Saquarema não existia ainda nessa época, então ia a Poços de Caldas, ficava uma semana treinando, pagava um hotelzinho barato e acompanhava os treinos, né? E alguns jogos até que a seleção fazia. Então essas situações a primeira coisa é essa paixão, né? Que a gente vê nos atletas. Às vezes eles chegam lá no CDV, aquilo tudo é uma novidade para eles, né? E realmente é muito bonito, né? É muito bacana. O pessoal fala que é a Disneylândia, né, do vôlei, né? Todo mundo fica de boca aberta, né? Só que a gente quer os caras que tem o brilho no olho para jogar o voleibol, né? Porque são esses caras que vão decidir para a gente na situação de periclitante durante os campeonatos, né? Então esse brilho, essa vontade de crescer,
essa vontade de melhorar, essa vontade de, pô, que nem isso é meu prato de comida, eu vou agarrar com unhas e dentes. Então teve alguns garotos bem interessantes nessa última temporada, até aí esse garoto que eu falei do Piauí, um garoto que ficou conosco até no Sul-Americano, ele ficou até o último corte, porque ele mostrava muito essa questão, ele chegou muito um nível muito diferente, mas ele foi evoluindo muito, muito rápido. E a gente sabe disso, né? Os garotos nessa idade, eles não tem problema, mas eles vão evoluindo rápido, porque ali, então, é diferente do clube, né? Lá a gente está respirando vôlei o dia inteiro, a gente treina de manhã, a gente treina de tarde, né? Pô, ele vive o vôlei, ali não sai para fazer nada, só vê vôlei. E tem a questão da competitividade, né, entre eles. Então, é o nível do treinamento, não nosso, não o meu trabalho, não falo disso, eu falo do nível da competitividade com o outro, né? Com os outros, né? A gente, teoricamente, estamos com os melhores. Então, ali eles vão... Se ele bobear, ele cai fora, né? Então, os garotos, essa briga boa é constante, né? Certo? Então, o segundo é gostar de treinar, certo? Tem que ter isso, tem que estar pisando lá, tem que curtir treinar, gostar de treinar, né? Ser determinado. A resiliência é muito importante, porque vai ter momentos dentro do trabalho e dentro do processo que ele vai mal, que ele vai sentir que foi pior hoje, e se ele se abater, se ele se afundar, ele vai perder a vaga para alguém, ele vai sair fora, né? Então ele tem que trabalhar com isso, e isso é importante para dentro do jogo também, né? Vai ter momentos que nós vamos ter que... E isso que é o tesão do nosso esporte, né? Eu lembro bem o primeiro jogo da semifinal nosso como adulto, né? Lá em Itapetininga, Liga B, Superliga B, lá em Botafogo, né? Primeiro set nós perdemos 25-8, 25-9 nós perdemos para o Botafogo, né? E ganhamos o jogo 3-1, né? O primeiro jogo da semifinal. Então esse é o bacana do vôlei, né? Você pode perder os dois sets até de 25-9. E daí você ganha o jogo de 3-2, não tem problema. Você até faz menos pontos que o cara que perdeu, né? O cara que ganha faz menos pontos. Então o nosso esporte dá todas essas probabilidades, essas coisas, né? E o último o garoto ser mais atleta do que jogador. Então, ser mais atleta do que jogador, o que a gente quer falar é que tem essa responsabilidade, entendeu? Que englobe tudo isso, e o atleta, ele tem essa responsabilidade, né? Ele tem a preocupação da evolução, a preocupação da melhora, do crescimento, né? O jogador não tem tanto essa entrega, o atleta tem que ter esse comprometimento, não só o envolvimento, né? Que eu brinco muito com eles, assim, é a história do café da manhã, né? Um café da manhã americano a Júlia sabe como é que é o ovo e o bacon, né? E daí o bacon, quem que é comprometido com o café da manhã, né? Nessa situação, o porco ou a galinha, né? Quem é o cara comprometido é o porco, né? Porque ele deu a vida por aquilo. Então a gente precisa desses garotos que deem a vida ali para aquele trabalho, para aquela situação, né? Certo? Então isso é muito importante. Aí passando isso a gente vai para situações físicas, né? Que é onde todo mundo acha interessante, né? E questiona bastante, né? Para ser atleta da seleção tem que ter estatura. Eu vou falar para vocês, tem que ter, né? Em algumas situações tem que ter. Se tiver, melhor ainda, né? Nós pegamos um russão lá de 1,99 m, levantador de 1,99 m da Rússia. Vamos pegar o oposto da Itália de 2,12 m, da Bielorrússia, que é um excelente jogador, que vai ser bem interessante, 2,6 m, então por aí vai. Mas e o baixinho? O baixinho tem, né? O baixinho tem a sua moral, né? Vale dizer que esses dois aí que eu coloquei na lista, né? O Giba e o Murilo, né? Eu não sei, não sei o Murilo, né? Mas o Giba eu sei que ganhou premiação aí os últimos dias, né? De jogador de destaque, né? Alguma coisa assim no mundo, né? É um cara de 1,92 m, que todo mundo, a grande maioria conhece, né? Conhece esses dois caras não são gigantes,
né? Então, foram melhores do mundo com 1,92 m. Então, só que eles eram diferenciados. E isso é isso que esses garotos têm que, nesse momento, nessa situação, né, nessa categoria, eles vão ter que ter esse diferencial perante os grandes, né? Vocês vão ver, o nosso time tinha os garotos de 1,90 m, 92 m, tinha um central de 1,94 m, né? Mas só que ele tinha um diferencial, né? É aquele sangue no olho que eu falei ali, aquela paixão. Ele não se cagava na hora do pau, né? Desculpe o palavreado, mas é assim que a gente fala no vôlei, né? Na beira da quadra a gente fala desse jeito, né? E ele tinha um alcance de ataque, de bloqueio espetacular, entendeu? Então ele conquistou a vaga dele para ir para o Mundial, e esse garoto não foi para o Sul-Americano, né? Então eu vou passar agora aqui para vocês o que a gente viu das informações que tem no Mundial, né? Isso são os números. Isso daqui o professor Berrial fez para a gente, né? Ele é o mestre não do PowerPoint, mas ele é o mestre desse estrubisco aí, sei lá nem sei como é que fala isso daí, entendeu? Mas ele sabe fazer muito bem isso daí. Eu solicitei a ele e ele de prontidão já preparou rapidinho no mesmo dia. Então quero só passar para vocês aqui embaixo. Estão em ordem como terminou o campeonato, né? Itália foi primeiro, Rússia segundo, Argentina terceiro, Egito, Irã, Japão, Bulgária, Bielorrússia. Nós terminamos em nono, né? Mas nós não estamos aqui, não. Nós somos aqui essa linha laranja, não sei que cor aparece para vocês aí. Isso é o Brasil. Esse é o Brasil, né? Aqui do lado esquerdo esses números estão, né, as alturas, 1,75, 80, né? 1,90, 1,95 e 2 metros. Então, aí, para a gente ter uma ideia do nível que a gente está em relação ao comparativo de estatura com outras seleções, né? Vocês podem ver aí, guardem isso para depois, a gente vai ver lá na frente outras situações, né? A Rússia, disparado, um time muito grande, como sempre, né? Um oposto titular não tão alto, mas levantadores centrais e um ponteiro altos, bem interessante. A Itália, com um time bem interessante, com jogadores bem rodados, né? Certo? Um oposto de 2,12 m, um ponteiro de 2,5 m, bem interessante. São times muito interessantes, tá certo? Então aí, pelo que eu vi aí, a gente está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em oitavo, vamos supor assim, em questões de comparativo de estatura com relação às outras seleções. A nossa média de altura foi de 1,94 m, né? Certo? Eu tenho anotado aqui, onde é que eu anotei? 1,94 m. Aqui, só um pouquinho. Isso. A Rússia 1,99 m, o Irã 1,97 m, Itália, Cuba e Estados Unidos 1,96 m. Mas algumas avaliações de Cuba e Argentina também me geram um pouco de pulga atrás na orelha, né? Não com isso, né? A da altura de Cuba, sim, né? Mas é para frente no alcance de ataque e bloqueio. E aqui a gente vai fazer um desmembramento por posições, né? Nossos levantadores, né? Levantadores aí dos outros times, né? Como está bem equilibrado, né? Isso daqui, eu falo a vocês, é uma média. Então são 2 levantadores, né? É a média dos 2, né? A gente jogou com o Gustavo, um garoto de 1,89 m, bem interessante, um garoto que fez parte da seleção de Giovanni, né? Foi terceiro lugar no Mundial com o Giovanni lá na seleção juvenil sub-21, né? Então aí tem um comparativo, né? E aqui as alturas dos centrais, na Rússia, Irã um pouco mais acima. A gente estava com 4 centrais, né? A gente levou 4 centrais para o Mundial, certo? Dois garotos bem interessantes aí para o processo nosso no futuro de seleção brasileira, né? Aí nós estamos brigando com os caras, né? Certo? Aqui os nossos ponteiros também, uma média boa, certo? Nossos ponteiros, uma média de 1,96 m, se eu não me engano, 95. Depois no final vai aparecer, certo? Para a gente dar uma ideia, né? Ali Itália, Rússia
Estados Unidos tinha um time bem interessante, né? Garotos altos e que saltavam bastante, bom alcance, né? A gente está ali com a República Tcheca também, um time que foi campeão europeu, vice-campeão europeu, né? Campeão europeu foi a Alemanha. Aqui os opostos, a gente só estava com o Darlan, o irmão do Alan, né? O Darlan é um garoto que não é muito alto, né? Você pode ver, ele tem 1,92 m, 1,90 m, 1,92 m o Darlan, que é bem abaixo das situações de Itália, né? E isso é a média que eu estou falando, mas como eu falei, o oposto da Itália 2,12 m, o Irã 2,06 m, a Bulgária 2,02 m, né? A Alemanha 2,03 m, Irã não é 2,03 m, Bielorrússia 2,06 m, bem interessantes, né? São esses opostos. Aí a gente vai para o alcance do ataque, que é o que eu acredito que seja bem interessante para a gente ter uma noção de referência, entendeu? No campeonato mundial. Aqui é o comparativo da nossa equipe, né? Certo? Não se tem muito disparate nessa situação, né? Do alcance de ataque. Aí a Itália, né? Os garotos 3,44, uma média. Em Cuba, Estados Unidos, Irã, República Tcheca e daí o Brasil. Nós com 3,37. Certo? A gente tinha um grupo que saltava bem, assim, bons garotos. Darlan, não muito alto, mas um cara que pega 3,58 a bola. O central, 3,50, né? 3,47 o ponteiro. Né? São garotos bem interessantes aí que dentro do processo. Aí estão os levantadores, né? Uma média. Tem uma noção aí, né, entre o Gustavo e o Foster, né? Os centrais, né? A gente continua ali né, não está muito disparado, nós estamos lá. A Argentina que eu não engoli muito essas avaliações. Na verdade, essas avaliações a gente vê como é que eu fiz, né? Como é que o BRL fez. A gente recebe como um campeonato estadual, como um campeonato brasileiro. Aqui nosso tem a ficha e lá coloca-se o alcance de bloqueio, o alcance de ataque, né? E alguns países, eu acho que no bloqueio vocês vão ver, eles devem fazer o teste que eu falei pro BRL, fazendo passada cruzada e saltando, né? Porque dá quase igual do bloqueio do ataque. Né? Aqui o ataque dos ponteiros, né? Um nível interessante dos nossos garotos, né? A gente tem 2 garotos bem interessantes nessa geração, bem interessantes. Aqui o Darlan está na média, né? A média, ele está sozinho, ele é como eu falei para vocês, um garoto 3,58 no ataque, né? Mas o garoto da Itália 3,60, o posto titular, né? Os outros meninos também saltando bem alto aí. Mas o Darlan sobressai muito, vocês vão ver na imagem. As situações tem bastante imagem do jogo contra Cuba, né? Nós jogamos 2 vezes contra Cuba. E aqui é o alcance do bloqueio. Comparativo de novo, né? Um total, né? Do time, né? Certo? A gente está um pouquinho mais abaixo aí nessas situações, mas por isso que eu falei para vocês, a gente faz o teste né, parado, né? Como todos acredito que fazem desse jeito, mas eu acredito que alguns times aí devem fazer com passada cruzada, entendeu? Com a passada, não só parado, né? Por isso tem uma discrepância aí, né? Aqui dos levantadores, né, os 2. Certo? A Rússia com 2 garotos de 1,99 m, porém a Rússia não é um time que salta muito, é um time grande, mas que não tem muito alcance de ataque, né? Certo? Vocês viram ali na situação de alcance de ataque, ela não está tão, é mais na altura mesmo, né? Certo? Centrais, né? Os 3 garotos, os 4 garotos bem interessantes nossos de situação de ataque, mas 2 se sobressaindo bastante nessas situações, né? Os ponteiros também ali, né? A gente bem próximo, que varia ali de 1 ou 2 centímetros, 3 centímetros entre as melhores seleções que se saíram no Mundial. E aqui o bloqueio dos opostos, né? Que tá só o Darlan, aí sobressai mesmo, não tem a média, né? É só a dele. E como ele salta pra caramba, ele vai sobressair mesmo. Realmente ele é um cara que, e na categoria, nessa situação, ele sobressai, foi até bonito de ver, né?
E aí eu passo para vocês, né, o nosso time desse Mundial, né? Situações da estatura dos nossos dois levantadores, né? O 1,89 m, nosso levantador titular, o segundo levantador 1,76 m, né? Tem o alcance de ataque e o alcance de bloqueio, né? A média dos levantadores, né? Os nossos centrais, né? Como eu falei para vocês, ó, o Leandro 1,94 m, mas um alcance de 3,48 m, entendeu? Certo? Então é um alcance bem interessante para os padrões mundiais de ataque, né? Acho que abaixo de 3,30 fica difícil, dá para jogar, né? Vai jogar, mas fica difícil jogar com esses times, entendeu? Porque ó, tá a nível de times aí de Superliga, algumas situações, entendeu? Esse garoto 3,50 é um menino de Minas Gerais, bem interessante. O menino de São Paulo, desculpa, o Léo, né, que tá no SESI, né? Um garoto bem interessante, ainda estilo Lucão, assim, né? Certo? Ainda lento, ainda, né? Ainda, pô, no primeiro ano ele quase foi cortado, porque ele era tão lento que a gente quase liberou ele. Quando vimos isso daqui, nos testes, a gente falou, porra, vamos aguentar ele um pouquinho mais, porque realmente ele vai, se correr tudo certo com esse menino tem grande chance de ser um grande jogador, né? Certo? Porque ele tem altura, ele tem um salto, né? Um alcance de ataque muito interessante, né? E isso é desenvolver aí a experiência para ele, né? Agora ele jogando, provavelmente vai jogar ou vai participar da equipe do SESI, né? Vai ser muito bom para ele para a Superliga, né? Para o crescimento dele, né? Então vocês veem, ó, 3,43 de média de alcance de ataque dos centrais, entendeu? E um central de 1,94 m com 3,48. Então isso são coisas interessantes que a gente analisa isso, vê isso e é muito importante nessas situações mesmo. Agora ele precisa jogar, né? Não adianta só saltar. Ele precisa jogar, mas esse jogava, entendeu? Como eu falei para vocês, ele era um cara que era destemido, não tinha medo de ninguém, podia pôr opção de 2 metros de altura, o italiano. Então a gente fez um amistoso antes de começar o campeonato, né? A gente fez um torneio amistoso na Tunísia e o jogo contra o Irã, a gente perdeu 3-1, foi um bom jogo, um jogo bem interessante e deu quebra-pau, né? Não sei se a Júlia sabe, mas até por baixo da rede passaram. Foi terrível isso, né? Mas foi porque os iranianos são folgados pra caramba, mas os garotos, eu falei, bom, mas aí perdemos o jogo, não adianta nada. Os nossos ponteiros, né? Garotos aqui, ó, 3,40, 3,35, 3,47, né? Tem garotos bem interessantes aqui, né? Principalmente esses dois garotos, né? E esse garoto aqui com pouca experiência na função, né? Para jogar o Mundial, né? Ele jogou poucas vezes, né? Na situação de ponteiro mesmo, tanto que às vezes que a gente viu ele jogava mais de oposto, ele foi para o Sul-Americano como oposto no primeiro ano, mas para o Mundial ele tem uma pipe muito interessante, esse menino, vocês vão ver no vídeo, é o menino do Minas Tênis Clube, o Paulo, né? Um moreno muito forte, braço forte, mas ele precisa desenvolver, ele precisa de tempo, ele precisa amadurecer, né? Queira ou não queira, são grandes, mas são moleques ainda, né? São bobões ainda, mas que têm um grande potencial, né? Esse é outro menino, né? Bem interessante, né? Que é de Minas também, o Adriano, jogou essa última Liga B pelo Rio Grande do Sul, né? E os dois meninos aqui, o Krupp, né? Que jogou também no juvenil, e o Lima, que é um garoto no Renato, que é um garoto bem interessante de volume de jogo, né? Craque de bola, né? Craque de bola. E aqui o Darlan, como eu falei para vocês, 3,58, uma estatura, né, bem abaixo dos padrões mundiais ali, mas ele sobressai muito nessa situação, né? Então, né, até de bloqueio também, né? 3,53. Então, se a gente for ver, isso é muito alto, né? Isso é muito alto. Então, tem uns garotos aqui bem interessantes, e fora os garotos que não estão aqui, que foram cortados, foram dispensados por N motivos, mas que também não deixam de ser interessantes, né? Teve garotos aí tendo a oportunidade de jogar a Superliga B nessa idade, muito importante para esse desenvolvimento, como eu falei lá no início da apresentação, né? Para o desenvolvimento deles, né? Certo? Caramba. Vamos agora para o outro.
Daqui o último é o domínio técnico dos fundamentos e o entendimento do jogo, né? Esse domínio técnico é importante a gente ter um grande desenvolvimento, principalmente do toque da manchete, senhores, né? Com situações, eu sei que muitos aqui vão me achar repetitivo, até pela situação da última live também do professor Ayrton, né? Ele até ficou bravo em algumas horas. Foi bacana de ver o Ayrton bem empolgado, é um cara que adora voleibol, né? É importantíssimo. Então, eu acho bem interessante a gente tem muita noção com esses garotos aqui, né? Do perfil técnico que a gente desenvolva para eles o toque e manchete como um todo, mas principalmente em situações de jogo, né? De levantamento, situações de levantamento de manchete, toque, manchete, levantamento, capricho o tempo inteiro para que a gente possa pelo menos o básico dessas situações os garotos tenham, né? Certo? Muitos têm, né? Alguns aparecem na seleção com grande dificuldade, né? Mas como eu falei ali no início, a gente está ali vivendo vôlei, né? E como melhora quando ele olha para o lado, tem um cara que treina bem, que tem os fundamentos, o outro também ele vai aprendendo, ele vai evoluindo com esse pessoal, né? Junto dentro do treinamento também, certo? E o entendimento do jogo é adquirir com o jogador, com o maior número de jogo, né? Para a gente ter esse entendimento do jogo é só a gente jogando bastante com eles, né? E partir do técnico em algumas situações. Ontem a gente estava conversando aqui numa live entre os técnicos aqui do Paraná, né? E promover o conhecimento tático desses garotos também, eu acho bastante importante, assim, né? Certo? De filmagens, de passar para eles o que eles estão fazendo, eles se verem treinando, eles se verem fazendo o movimento, para ter essa evolução, né? E desenvolver no dia a dia e no jogo a jogo, né? É importante isso para esse entendimento do jogo, né? Que eles tenham esse entendimento do jogo, né? Para saber por que está fazendo isso, né? Para que isso serve quando a gente for treinar, né? Certo? E aqui eu vou começar os vídeos, né? Do campeonato, né? O que eu passei para você, que eu vou passar para vocês é o seguinte: o complexo de ataque, né? Eu estipulei ali só saque flutuado agora, né? Formação, a gente vai falar sobre, vamos ver a formação, né? Que sempre com líbero no meio, né? Certo? Posição 1, posição 6 e posição 3. Então aí sempre vai estar o líbero no meio, tá bem? Certo? Deixa eu dar o start aqui. Tá aí. Alguns jogos aí. Esse é o nosso primeiro jogo contra Cuba, né? Certo? Jogadores que eu falo, esse é o Léo, né? O garoto interessante que salta bastante bem, né? Ainda lento, ainda para a situação, mas um garoto muito interessante, o Paulo, né? Um garoto que não tinha tanta vivência na ponta, né? Como ponteiro, né? Mas que voltou a treinar no Sul-Americano, né? Mas voltou ao Minas e jogando um pouquinho mais, a gente viu ele jogando na ponta também, né? É um garoto importantíssimo, de um grande potencial, né? Aqui o Darlan, né? O nosso líbero Pedrinho, e o Lima, que é o garoto que eu comentei que estava no Renato e é um garoto bem interessante para volume de jogo, né? Craque de bola, né? Paulo era um cara que jogava muito nessa situação de toque, de passar de toque, né? Certo? Em situação de flutuado, né? É um garoto que tem uma pipe, como eu falei ali lá no início, muito interessante, né? Acho que o melhor ataque dele é essa pipe, né? No momento, né? Certo? Então ele sempre jogando avançado, né? Para passar de toque. Lima já é um cara que joga um pouco mais de manchete, menos de toque, né? Aí já trocado aqui o número 6, o Adriano, o outro garoto, o nosso central que eu falei para vocês tem sangue no olho aí, o doidinho, número 18, o maluquinho. Esse é o jogo fatídico que a gente perdeu na situação que ao meu ver, para um campeonato infanto, é bem estressante para os garotos essa fase, né? Daqui a pouco eu explico como que é. Aí o Léo, o Leandro, né? Eu jogo contra os Estados Unidos, 3-2 também,
Adriano, garoto de Minas. Também interessante, passador, longilíneo, né? O Leandro de novo, pegando a bola alta. Né? A bola um pouquinho baixa, mas você vê como é que o alcance está lá em cima, né? Jogar a bola lá em cima, ele vai buscar. Aí, o nosso oposto, Darlan. Menino bem interessante. A altura que ele vai pegar contra a Cuba. Né? Pegou lá na ponta do bloqueio. Né? São garotos bem interessantes aí. Que a gente criou-se uma expectativa muito grande nossa, né? Perante eles, né? E perante todos. E realmente eles tinham potencial para ir mais à frente. Mas, como eu falei, eu acho um pouco, isso não é uma desculpa, né? Mas você fazer, o campeonato é diferente do juvenil. O campeonato, para quem não sabe, são cinco grupos, são 4 grupos de 5, né? 4 grupos de 5, classificam os 4 primeiros, né? Os quintos, os últimos colocados, eles já vão disputar o 16º a 20º colocado lá, 21º colocado, certo? 20º, e a gente começa as oitavas de final. E aí quem perder tá fora. Então foi um jogo que a gente fez contra a Bulgária, perdemos 3-2, os dois times muito nervosos, todos muito nervosos, uma situação, não foi uma pena, assim, foi porque a gente esperava, os garotos tinham chances e tinham potencial para ir mais à frente, entendeu? Dentro dessa competição. Um jogo se decide ali na quadra. Sentiu receio, sentiu medo. Os outros aproveitaram no time da Bulgária, que a gente jogou, como eu falei, no torneio anterior, e havíamos ganho deles 3-1, né? Mas só que cada jogo tem a sua história, né? A gente tem que fazer por merecer. Não conseguimos, paciência. Seguimos em frente e ficamos em nono. Conseguimos reverter esse bode aí depois dessa derrota, que não é muito legal. Bom, seguindo o vídeo, a gente agora vai ver o vídeo da saque viagem, né? Na mesma situação, tá? De passe. Opa. Tô aprendendo. Ok. Por que abriu aqui? Ok. Passear, né? Saque viagem agora. Somente saque viagem, né? Uma postura um pouco mais alongada, né? Para passar. Aqui o Paulo, essa bola não era dele, desespera, a gente vai passar de novo, isso daí em câmera lenta, né? Essa bola o líbero tem que entrar para passar, ele não precisa entrar para passar, então, às vezes muito afoito também, é um garoto de grande potencial, mas que tenho certeza que esse ano, o próximo ano, ele vai melhorar muito ainda aí, né? Oportunidades lá no clube que ele está, no Minas, vai crescer bastante, é a melhor bola dele, acho que ela saiu, foi fora, mas ele tinha uma bola muito boa de pai. Né? Uma variação ainda muito longo, né? Saindo de muito de trás ainda, não precisa sair tão de trás, mas é um garoto bem interessante. Né? Cuba também, né? Tinha os garotos, né? A situação de Cuba a mesma, né? Saltadores, né? Mas aí então o nosso cubano aí, ó, a altura que ele pega a bola, ó, passando por cima do bloqueio. Né? Aí o segundo jogo contra Cuba, né? Ganhamos, o Léo. Eu tentei colocar as imagens só desse lado aqui para que a gente visse melhor também em algumas situações, né? Então vai parecer que às vezes é vídeo de algum atacante só, mas é que é escolhas. Eu coloquei só para vocês terem uma noção, né? De como se desenvolve como que é um campeonato mundial, né? Como que rola lá dentro, né? As equipes
Aí a situação de 5-4-2, né, com a dupla de ponteiros, né, falando para vocês, saque flutuado, né, eu falei do Paulo, né, o garoto muito passe de toque ele, né, isso é até da escola do Minas também, o Minas desenvolve muito isso, né, certo? Então, ele é grande, ainda tem dificuldade de movimentação, mas é um garoto que vai melhorar bastante. Então, ele passava muito de toque, ele era o flutuado era toque. Aí o nosso cubano, né, a altura do ataque que ele pega. Esse é o jogo contra a Bulgária, o jogo que a gente perdeu, né, onde teve muitos altos e baixos dos dois times, das duas equipes. Né. Aí o Paulo, em situações de... Ele tinha essa possibilidade de ir para a saída, né, também, qualquer problema. A gente sabia que ele podia fazer, né. Adriano. Com os Estados Unidos. Tem mais. Daí a melhor bola para ele, né? O Leandrão. O Léo, a altura no ataque, a gente acha que vai ver de novo isso em câmera lenta agora, né? Aproximação dele, passada limpa, né? Rápida, longa e atacando lá para o fundo. Daí o Adriano, outro garoto bem interessante também, né? Portanto, essas variações, né? A bola passou um pouquinho, ele deu uma largada e depois finalizou com um ataque puxado do levantador, levantador cubano bem interessante também. Ok, essa era contra a República Tcheca. Vamos aqui para o saque viagem agora. Esse foi o nosso primeiro jogo, né, contra Cuba. O primeiro jogo do campeonato foi um jogo bastante competitivo, né? No tie-break perdemos 27-25 nesse jogo. É uma pena, mas fomos relativamente até bem nesse jogo. Pode ver como a gente mudou bastante, né, as formações, né? A gente usou todas as armas que a gente podia nesses momentos aí. Buscava aí os garotos para ajudar dentro do jogo, né? A altura, né? Não é um cara muito alto, mas a altura ele é impressionante, ele impressiona assim nas situações, né? E também com a evolução de jogar, quem sabe cresce ainda mais alguns centímetros aí, mas ele é um garoto bem interessante fisicamente, né? Certo? Agora eu vou voltar à formação 6-3, mas só de saque flutuado, mas com passe quebrado, tá? Bolas de passe quebrado para a gente ver algumas opções de ataque, posicionamento no bloqueio, né?
as tomadas de decisões nessas bolas, né? Importante não fechar o ataque, não deixar a bola baixar, né? Boa empurrada. Isso é uma situação importante, né, para eles aprenderem, eles fazerem essas empurradas, essas agarradas, né? O jogo contra os Estados Unidos, como teve pouca bola, eu passei por jogos a formação lá do outro lado também. Isso. Aqui. Agora com saque viagem. Na mesma formação, né? 1, 6 e 3. A princípio, essa é a nossa formação inicial, né? Titular, né? Com o Natan, aqui o número 9, o Otávio, número 16. Mas ao longo do jogo, do campeonato e dos jogos, a gente foi rodando essa formação porque alguns não estavam rendendo o que a gente imaginava, até eu esperava dentro da competição. O bloqueio de Cuba bem agressivo nessas situações com passada cruzada aí à altura, né? Então não pode enfrentar. Um garoto que melhorou bastante durante o processo de treinamento, né? O Paulo, né? Situações de passe aí, nessa situação, bola fora do corpo, né? Ele cresceu bastante com isso, né? Tem muita dificuldade, tem alguma dificuldade de bolas à frente, né? Encaixadas à frente. É um processo. Precisa treinar, vai fazer. Quanto mais fizer, mais ele vai evoluir. E aqui eu sigo para o último vídeo, que é as situações de 5, 4 e 2, aí tem passe, saque viagem e saque flutuado, né? Certo? Passe B e C. Largada errada, né? Essa largada não pode ser em cima do livro, ela tem que tirar alguém do ataque, né? Principalmente o oposto, né? Tá botando ali do fundo, encurtar. A emoção do jogo, você não pode perder não pode perder a inteligência no jogo, né? O Adriano, outro ponteiro, também pega alto, né? Esse número 6. Um garoto bem interessante. A bola passando um pouco, Paulo, uma largadinha atrás do bloqueio. Isso que é importante nessas situações, bater alongado no bico da quadra, lá no fundo. Nem lá perto da linha, certo? Buscando o fundo da quadra. Beleza. Aqui. Bom, senhores, quero terminando aqui, né? Como eu falei, ia passar terminando com esses vídeos. E aqui segue meus contatos, né? Aí o meu Instagram, meu e-mail, até meu celular, né? Meu WhatsApp, né? Peço que vocês têm todos os treinadores, né? Total liberdade em
em ligar, em manter contato, acho muito importante, né? Eu tenho sempre feito contato com alguns treinadores nessas situações aí, né? E hoje, né, para saber até dos garotos como é que estão, né? E o que a gente também puder ajudar, né? A gente está sempre à disposição, não só eu, mas como toda a comissão técnica, né? Certo? Eu agradeço a todos, né? Agradeço na CBV, Júlia. Fiquei bastante nervoso, sabendo que até o Barroso, parece que o professor Barroso está aí, há muitos anos não vi. Se ele estiver, um grande abraço. Tenho muito carinho pelo Barroso, porque foram muitos brasileiros acompanhados por ele, que eu participei, né, como técnico do Paraná. Então, tenho muito carinho, né? Fora os outros presidentes que estão aí, um grande abraço e meu agradecimento. Obrigada, Magu. Eu vou, então, dar sequência aqui de perguntas, tá? Porque tem algumas, eu fui anotando aqui. Pessoal, tem muita pergunta que eu vou tentar responder aqui, mas que não é necessariamente direcionada ao Magu, tá? Porque ele não tem gerência, por exemplo, sobre os CBS. Deixa eu só tirar essas do caminho, tentar sanar a dúvida do pessoal aí, e aí eu parto para as perguntas para o Magu. O Felipe perguntou dos CBS que estavam previstos para o segundo semestre, se não acontecerem, se a gente pensa em congelar o ano do nascimento, o ano de nascimento para o ano seguinte. Felipe, a gente ainda não tem uma decisão nem sobre o cancelamento do CBS, tá? Mas a comissão do CBS vai discutir sim, e é diretamente com eles, tá? E isso aí vai ser informado para todas as federações, certamente, quando eles tomarem essa decisão. O Osvaldo perguntou se existe a possibilidade de algum grupo de treinadores irem assistir aos treinos de Saquarema, em Saquarema. Osvaldo, existe sim, tá? O que a gente sempre pede que o caminho seja feito através da sua federação estadual, tá? Com uma solicitação, a gente vai estar mais do que feliz de tê-lo lá acompanhando o trabalho. A gente todo ano recebe treinadores, né? Ano que vem, por ser um ano olímpico, né? Novo ano, né? Olímpico, a gente tenta dar uma limitada, até para preservar um pouco as seleções adultas, mas não impossibilita, a gente só tenta adequar os calendários. Obviamente, eles têm um período que eles não estão lá por conta da Liga das Nações, mas a gente tenta, sim, sempre recebê-los e vai ser um prazer. Tem que estar com o braço bom, né, Júlio? Isso aí, é bom deixar claro isso, né, Magu? Porque não pensem que vocês estão indo só para observar, não, tá? A galera bota vocês para ralar lá. Isso, muitos nunca voltam, né? Por um tanto que decidem. Não. Mas é sempre um prazer recebê-los lá. O Fabrício perguntou do CBI em 2019, alguns atletas foram selecionados, se a CBV manterá o laboratório, tá? Fabrício, o laboratório é um projeto que a gente já tem há 3 anos e é um projeto que eu acho que veio para ficar, né? E eu tenho que mencionar que o COB nos ajuda, né? O Comitê Olímpico do Brasil nos ajuda na realização desse evento. Eu acho que, e está aí as nossas comissões que eu acho que concordam conosco, que é muito proveitoso para nós, né? Eles utilizam até como um momento de avaliação de peneira para a convocação do próprio ano, né? E como o Magu falou aí, ano passado, por exemplo, no ano do Mundial, eles decidiram usar as 2 semanas para avaliar, porque depende da geração, enfim. Então, é um projeto que a gente tem, sim, a intenção de manter todo ano. Eu não sei como é que vai ficar esse ano, a gente não tem nem a data ainda prevista dos sul-americanos, então, mas a gente tem, sim, a ideia de dar continuidade nesse projeto. Eu acho que, com relação à CBV, acho que foram essas as perguntas, Magu. Vou, então, começar aqui com as perguntas para você. Oi. Posso só, rapidamente, eu vi uns comentários aqui do meu conterrâneo, né, o Percy, né, e o Léo também, né, o último técnico que esteve presente com essa seleção. Então, são 2 profissionais que eu tenho o maior respeito e o maior carinho também. E o Léo estava no Japão, nós algumas vezes nos encontramos e tomamos um vinho para chorar as mágoas, porque é duro ficar longe de casa. Ele estava com a família lá e aguentar o japonesado é duro. Mas muito obrigado aos 2, né? São grandes treinadores. Eu tenho um carinho muito grande e agradeço bastante o trabalho que vocês colocaram, né? E suaram ali com esses garotos na CBV. Valeu, moçada. Com certeza, o agradecimento é nosso. Beijo aí para vocês. Vamos lá, o Cacau perguntou aqui, sempre buscando 100%, o melhor dos melhores, e se tratando de categoria de base, dentro dos perfis que você colocou,
Teria como mensurar ou dizer qual seria o mais importante nessa faixa etária que você está trabalhando, sub-19? Cacau, né? Aham. Cacau, eu hoje, né, isso é uma conversa nossa lá de dentro, eu tô na seleção, né, e eu penso o seguinte, ó, o meu pensamento, não sou o dono da verdade, nessa situação, para mim se eu tiver que elencar uma, é o alcance de ataque que eu falei, junto com a situação de alcance de bloqueio, né, e agora, muito importante também a situação, né, do lado que vem do Sereno, né, do Serenini, a situação daquilo que a gente falou no início, o brilho no olho, a paixão em jogar vôlei, o quão eu gosto de fazer isso, o quão eu quero estar vestindo a camisa da seleção, o que eu vou ter que deixar de fazer para estar aqui, entendeu? De largar festa, de largar a família, onde todos nós fazemos isso. Então, são alguns fatores, né? Mas o físico são esses dois. E o comportamental, como eu falei, essa paixão, esse brilho para jogar, esse brilho, esse tesão mesmo, desculpe a palavra, mas é essa a palavra mesmo que tem pelo esporte e fazer bem feito. Tesão não é nenhuma palavra feia, não. Pode falar. Não. Pois é, não sei. É que ultimamente qualquer palavra tá todo mundo meio. Não, mas tranquilo. é que eu sou um cara que fala um pouco de palavrão, né? Pode soltar o verbo, Magu. Estamos aqui tranquilo. Vamos lá. O Cláudio, como critério da avaliação da comissão técnica, prefere um atleta mais alto ou maior alcance? Aí depende. Mas eu acho que, como eu falei, com maior alcance. A gente tem garotos interessantes nessa próxima geração. Tem garotos que não são muito altos. Tem até um menino do Pinheiros, que é um garoto muito interessante fisicamente. Ele não é um garoto alto, mas é um garoto que salta bastante, tem um alcance muito bom. Ele é protagonista no time dele, do Pinheiros, né? Então ele joga ali no time do Pinheiros. Ele tem uma dificuldade que eles até não jogam tanto, né? Eu conversei com o Silvio, uma pena, mas enfim, eles estão ali. É um garoto bem interessante, atleticamente falando, fisicamente falando, né? De alcance de ataque, como eu falei. Não é um garoto tão alto, mas é um líder, né? Tem o brilho no olho que a gente falou, entendeu? Então isso é muito importante, vai depender deles, né? Agora a gente vê bastante, como eu falei, a situação do Léo, o menino central, ele quase estava sendo mandado, a gente estava dispensando ele, mandando embora né, uma coisa de situação, mas ela tem que ser feita, faz parte do processo. Mas ele estava quase, porque ele não é lento. Quando ele fez o teste de salto, de alcance, quando a gente viu os números, a gente falou, puta, não, com esse número nós vamos ter que segurar ele um pouquinho mais, né? Mas não é isso que vai fazer ele permanecer, não. Ele é interessante. Agora, ele precisa ter um combo, né? O combo é muito mais importante do que qualquer das situações, né? Dos perfis, né? Pergunta do Renato. Magu, você acredita que o fator da Covid causando uma saída dos principais atletas pode alavancar a geração que nos representará nos Jogos de 24? Uhum. Eu acredito. Acho que tá... Júlia? Ok. Oi. Eu acho que está pintando. Não, é que ficou rodando assim, eu não sabia se estava, mas se está. Eu acredito que sim. Eu acho que essa é a oportunidade que alguns garotos vão ter para jogar, né? Tá mostrando o SESI agora, alguns deles vão ter, né? Então aproveitar. Quem tiver a oportunidade, que aproveite que tem esse momento, porque a gente fala de garotos, né? Mas quando eles chegam, eles têm 17 anos, né? Se a gente for pensar aí, teve garotos aí no passado aí com 17 anos que já davam bolada no adulto, né? Eu não digo 17, mas 18 anos, sim, né? O próprio Giba com 16, eu acho, se eu não estiver enganado, aqui no Paraná, aqui no time do Curitibano, onde o Rubinho era o técnico até, né? Pô, Giba, Marcelo Negrão, né? Pô, campeão olímpico com 19 anos, né? Então, eu acho que eles têm essa oportunidade. Tem uns garotos que se destacam e eles precisam jogar, eles precisam ter essa visão, né? Também, né? De buscar um lugar para jogar, né? Esse é o meu pensamento. Outra pergunta aqui do Cacau. Fica claro que é uma geração muito forte e de grande potência física.
E, em virtude disso, como é que é o controle de lesão ou possíveis lesões e qual o entendimento dos atletas que ainda são jovens sobre isso? Mas isso é muito interessante porque, como eu digo, o nosso ali, o Berriel e o Leandro, né, estão em cima o tempo inteiro, né? Isso é importante. O Berriel faz um bom trabalho com os garotos. Tem muitos garotos, tem garotos que já trabalham no clube com a preparação física, com musculação, já tem uma noção, né? E tem garotos que não têm muita noção. Então, o trabalho feito com a preparação física, né, com o Berriel e com o Leandro, né, nessas situações de prevenção, ele é diariamente, eles chegam e já passam por uma boa avaliação, não só médica, né? A gente não pode, no primeiro dia já não tem treino. Eles têm que fazer muita avaliação médica, avaliação física, né? Mas é bem acompanhado. E estando lá dentro, então, é muito maior ainda, né? E o Berriel sempre se colocou, o Berriel está aí, eu acho que está. Se eles quiser falar, né, Júlia, ele pode também falar, por mim não tem problema nenhuma. Né, ele até se colocou à disposição de alguns atletas, né, de atletas o que precisar para nesse momento tá ajudando em algum trabalho, né, que algum clube não tenha condições de fazer, entendeu? Mas a gente está sempre aberto aqui porque isso é interesse nosso também, entendeu? A gente quer ajudar nessas situações também. Guilherme Berriel, você quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Assim, só para complementar o que o Mago falou, né? Na realidade, a gente faz um trabalho de monitoramento do controle da carga de treinamento, né? A gente usa algumas tecnologias, que é o VERT, que é um equipamento que nos dá a quantidade e a altura dos saltos durante os treinos, escalas de percepção de recuperação de esforço e de repouso, de recuperação e esforço, né? Mais os trabalhos preventivos que o Leandro fazia junto com as avaliações deles, todos esses trabalhos, na realidade, de uma equipe multidisciplinar que tem como principal objetivo diminuir o índice de lesão, né? A gente tinha uma grande vantagem que a maioria dos atletas da nossa seleção eles já vinham de clubes bem estruturados no que diz respeito à preparação física, o Minas, o SADA, o SESI, mas nós tínhamos alguns meninos que não tinham essa possibilidade. Então, a abordagem para esses meninos é um pouco diferente. E a gente sempre se colocou à disposição, antes da convocação, né, entre o Sul-Americano e o Mundial, para poder fazer um trabalho e mandar um trabalho para esses meninos poderem fazer na equipe dele, que não tinha, né, um preparador físico específico para poder ajudar, para poder manter essa evolução e essa melhora de desempenho durante esse período que eles não estão com nós na seleção, né? Então, esse que é basicamente o trabalho que a gente procura fazer no sentido de minimizar o índice de lesão desses atletas na seleção. Obrigada, Gui. Vamos lá. Pergunta do Ricardo. Em que se baseia a escola Magu de voleibol? Muito expor. Não, brincadeira, já foi isso. Isso era no início, né? Cara, se baseia em... Pergunta difícil, mas, cara, se baseia muito em dividir os trabalhos. Eu sou um cara que eu não consigo ser centralizador. Eu acho que ainda mais nesse ponto, ainda mais aonde eu estou hoje, entendeu? É o time do Brasil, não é um time do Magu. Isso eu tenho bem claro comigo. Então, as pessoas que estão trabalhando comigo, elas têm condições de exercer qualquer função, né? Tipo o Cadillac, o Aníbal, agora o Evandro vindo, entendeu? E o Zene retornando, entendeu? De ajudar nos treinos, de dar seu palpite, de fazer trabalho. Então, eu gosto muito de dividir os trabalhos, eu não assumo tudo. Eu acho que isso faz... Eu tenho essa visão comigo, né? Dividir os trabalhos. Eu acho, né? Ainda mais na seleção brasileira, como eu falei. Né? Legal. Antes da próxima aqui, Magu, só dá um que o Renan tá aí, tá? Tá aí? Tá aí. Legal. Ô, Renan, como é que tá? Tudo bem? Tá desesperado? Como é? Estão treinando? Não, pô. Tô por aqui desde o início. Saí um pouquinho só para comer, voltei. Gostei muito da apresentação, Magu. Parabéns. Eu quero só dar um testemunho aqui, porque a gente pensa sempre que o nosso voleibol ele é
feito todo ele em Saquarema, né? A gente sabe que ali é um momento importante, sim, mas é só a fase final, né? Então, a tua apresentação mostra bastante isso, o quanto nós precisamos, né, de todos esses profissionais que estão nos assistindo, que estão acompanhando, porque esses que fazem a roda girar, né? Que fazem, que buscam, que detectam, que formam e que dão esse suporte todo para a gente, né? E a gente tem essa responsabilidade aí de fazer e de modo que a coisa aconteça, né, lá na frente. Mas esses parâmetros é muito legal você mostrar, você fazer de modo com que todo mundo tenha esse tipo de conhecimento, né, do que está acontecendo internacionalmente, o quanto nós, como CBV, estamos preocupados em acompanhar as competições nacionais, as competições estaduais, as competições de base, sejam elas escolares, CBIs, taças, enfim, todas as competições. Nós sempre temos alguém ali que está diretamente em contato com você também, né, fornecendo relatórios, fazendo avaliações, né, e é muito importante isso, no sentido de que a gente sempre quer bons resultados, claro, mas a gente sabe também que a grande função ali, né, do seu trabalho e tal é a formação, é detectar potenciais possíveis, né, que possam daqui a alguns anos estar representando bem o Brasil. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, parabéns pela apresentação e principalmente para todo mundo aí que, enfim, investiu esse tempo aí em estar acompanhando essa apresentação. Tá bom? Bem Abraço. Isso. Obrigado, Valeu. um abraço, cara, um abraço. Precisando aí, eu tô aqui, hein? Valeu. Precisando, eu tô aqui, Gwen, tá? Valeu, cara. Valeu. Abraço. Grande abraço, grande abraço. E o cara que vai herdar essa geração aí também tá aí, que é o Giovanni, né? Que vai herdar essa molecada aí 2 anos depois do início do processo ali, mas é legal ver que tá todo mundo participando aqui, acompanhando, e a gente sabe da unidade de vocês aí, da troca. Sim. Então, isso é importantíssimo. Vamos dar sequência aqui. Pergunta do Renan. Falando sobre a seleção sub-19 em relação à preparação psicológica, que você falou que pesou na decisão. Como é feita a preparação e acompanhamento do psicólogo, no caso do Serenini? O Serenini é a paixão dele, né? A paixão dele é trabalhar com essa garotada, né? Ele sempre falou isso e foi bem claro conosco o tempo inteiro. E para a gente, eu tenho muito respeito, não só por eu tenho respeito muito por ele, né? Mas não só porque é ele, né? Eu acredito muito nessas situações, eu acredito muito no poder da nossa mente, né? Eu acho que isso, então, no adulto, eu acho que é o que mais diferencia lá no final, porque pô, todo mundo sabe sacar bem, todo mundo sabe atacar bem, todo mundo passa bem, todo mundo é praticamente igual, mas tem uma coisa que tem que ser diferente. E para mim a diferença é isso daqui, aí, nos momentos decisivos, no momento de que vai decidir, entendeu? Tem jogador que gosta de jogar do 20º para o 25º, né? E tem jogador que emperra para jogar no 20º ao 25º, né? Então esse apoio do Sereno perante esses garotos durante todo o treinamento para nós e para os garotos. Então os garotos adoram, né? Alguns nem têm tanto contato, e quando tem, né, geralmente começa com uma dúvida, com receio, né, porque parece que é para louco, que é para maluco. Não, isso aqui é para te ajudar, né, a te entender, né, para a gente te conhecer melhor, você se conhecer melhor também, desenvolver. Então, o trabalho que ele faz junto com esses garotos, né, para nós foi muito importante. E tendo a presença dele, com a experiência que ele tem, então, para mim, né, como hoje técnico, ele me ajuda bastante, nos ajuda bastante. Sempre que possível, a gente tenta, tanto a Nicole também, eu acho que está aí, que é do feminino, psicóloga, levá-los para situações de jogo, né? Então, a gente teve o torneio lá no Inatel, e aí, porque ele pode acompanhar e fazer um trabalho lá na realidade, né? Vamos dizer assim. É um cara que ele foi para o Mundial, né? Ele estava conosco no Mundial, muito importante, e você vê que ele gosta de estar ali, é uma coisa que já está no sangue dele. Ele gosta de correr e gosta de os campeonatos de vôlei com a garotada. Ele é fantástico. Vamos lá, pergunta do André. Qual foi o combinado da seleção nas prioridades de recepção, quando falamos de zona de conflitos e posicionamento dos passadores?
Cara, muitas situações que a gente, por exemplo, a gente tinha no nosso primeiro time, como eu falei, era com o Natan, né? O garoto que foi com a juvenil, com o Giovani, né? E o Paulo. O Paulo que é um garoto que não usava tanta manchete, né? Eu jogava muito avançado. Então a gente usou o Paulo muito em situações de passe de toque, né? Ele tinha que jogar avançado o tempo inteiro nas situações de saque flutuado, né? A gente tinha um líbero experiente, né, dentro do campeonato, né? Ele até foi bem dentro do campeonato, né? E essa linha varia muito das situações de saque cruzado e saque paralela, né? Ele não tem no infanto, eles não têm muitas variações de saques, né? Certo? É muita linha de corrida. Então a gente priorizava muito proteger essa linha de corrida. E em algumas situações proteger até o Paulo quando ele estivesse na rede, né? Certo? Usando a proteção dele, que ele era o nosso ponteiro de braço pesado, né? Então, basicamente, nessas situações com o Paulo, né? Com esse ponteiro, né? Os outros ponteiros já eram mais ponteiros passadores. Então, a gente dividia um pouquinho melhor a quadra com eles, né? Independente do saque, né? Em qualquer ponto de origem de saque, só mudava muito com essa situação com o Paulo mesmo. O Rui fez uma pergunta que não sei se eu entendi correto. Os atletas de convocação, por causa da pandemia, não tiveram oportunidade de participar de torneios ou jogos. Esses ainda terão oportunidade de mostrar seu talento em outros torneios? Espero que sim. Se tiver torneio, eu acredito que sim. Eu tô confiante, que eu acho que até dezembro a gente vai acontecer alguns torneios, volta gradativa, e que a gente possa daí assistir alguma fase de algum estadual, algumas equipes, mas essa é a nossa expectativa. E com essa geração, né, o Renan está aí, Giovani está aí, essa é uma geração bem promissora também, de garotos bem promissores. É bem interessante essa próxima geração também, né? O Cláudio, do Rio Grande do Norte, perguntou: você acredita que as nossas equipes estão no nível das principais equipes mundiais da categoria e acredita que alguns chegarão à equipe principal do Brasil? Eu acredito, Cláudio, eu acredito. Pelo que eu vi no Mundial, como eu falei no início, a gente está num campeonato que a gente está jogando. E no jogo acontece de tudo. Eu já vi time pior perder, ganhado melhor. Comigo já aconteceu, entendeu? E eles têm uma pressão realmente, né, dentro da competição, né? É normal, né? É normal para a categoria, para a idade, né? Mas a gente mostrou isso de nível de qualidade técnica, física, né? Que a gente tem bons garotos para o que a gente vem, o que é a nossa missão, que é a formação, a entrega desses garotos para as categorias mais acima. Eu tenho certeza que essa geração com o Giovani, eles vão surpreender, eles vão dar um salto muito grande. Ainda tem, e como eu falei, tem garotos que ficaram de fora, né? Que por algum motivo ou outro eles deram uma vacilada e alguém que estava ali do lado aproveitou a oportunidade e agarrou a sua vaga, mas que não deixam de ser garotos interessantes, entendeu? Fisicamente, né? Tecnicamente, taticamente, enfim, né? São bem interessantes. Então, ter paciência, entendeu? É ter paciência, né? A gente, é claro, a gente está um pouco mal acostumado até que o que nós passamos, né, dentro das gerações passadas, né, porque o Brasil sempre teve bons resultados, né, e a gente deu um passo bem bacana durante esse processo. A gente voltou a comandar o Sul-Americano, né, no ano passado, né, em 2018. A gente desbancou a Argentina, a gente fez, não me lembro agora de cabeça, o Cadillac está aí, 6 amistosos, 8 amistosos com a Argentina. A gente não perdeu um amistoso para esse time da Argentina, entendeu? É um time que não é alto, né, mas é interessante como eles jogam, tudo, mas eles deram também muita... Quando eles viram a oportunidade que eles podiam subir, chegar lá no pódio, eles agarraram com unhas e dentes. Eles tiveram... O cruzamento é muito importante dentro da competição, né, e ali no mata-mata não pode acusar golpe. Quem tiver medo de jogar, quem tiver com medo de perder, vai perder. Não tem estrela. O Irã é um grande time, um time interessante, não chegou.
Alemanha, campeã europeia, não chegou, ficou lá para baixo. República Tcheca, vice-campeã europeia, não chegou, perdeu para a gente, ficou para baixo. Entendeu? Então, tem times, né? Essa categoria ela oscila bastante, né? Um time que a gente via que estava bem estruturado e bem organizado no Mundial era a Itália, né? Eles vêm se preocupando, eles vêm fazendo um bom trabalho, né? Há muito tempo quanto a gente não vê a Itália no adulto, né? Mas eles não têm, eles têm que buscar, eles estão buscando, eles estão preocupados com os resultados, acredito que não estão tendo no adulto e estão buscando na base, né? Acho que até trouxeram o Velasco como coordenador das categorias de base. Eu acho que o Velasco até estava lá no Mundial, né? Acompanhou o Mundial, estava lá. Então, isso é processo, isso vai acontecer mas a gente não está com o que a gente tinha no passado. Mas a minha opinião é o seguinte: eu não posso ficar reclamando do que a gente não, a gente está buscando, a gente está fazendo, né? A gente não está se negando a fazer, a gente está correndo atrás de amistoso, Júlia, Alexandre, eu, enfim, todo mundo correndo atrás para que a gente consiga dar o melhor que a gente pode nesse momento. A gente tem que fazer isso. Nesse momento é isso que eu tenho que fazer. Tem problema, vamos fazer, vamos buscar. Quantas vezes a gente fez isso no clube da gente? Não é o ideal? Às vezes não é o ideal, mas não tem problema, não vamos reclamar, vamos continuar, vamos trabalhar. Essa é a nossa cabeça ali. É isso, gente. Eu acho que, pelas minhas contas, aqui tem mais 2 perguntas, mas a gente já estourou o tempo. Eu vou botar o nosso e-mail aqui e aí eu peço para o Magu, por favor, enviem essas perguntas, quem tem outras perguntas também, para o nosso e-mail e a gente responde para vocês. Eu entro em contato com o Magu e a gente responde. Tá bom? No mais, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Magu aí pelo bate-papo, foi sensacional. Eu acho que, principalmente essa parte de perguntas e respostas, eu acho que é importante para a gente saber até, né, esclarecer algumas questões e as pessoas entenderem como é feito, né, e o que é feito em Saquarema, né? Como você falou aí no início, o voleibol não é feito em Saquarema, né? Essa galera que está aqui tem estado em todas os bate-papos, em todas as lives aqui com os outros treinadores também, tanto de praia, pessoal da academia, e como a gente sempre falou, assim, essa pandemia veio para mostrar para a gente que essa plataforma veio para ficar, né? Então, é uma maneira fácil da gente, todo mundo ter acesso, a gente trocar informação, e eu acho que é isso. Antes de passar aí para o Magu se despedir, eu vou passar para o Rada. Rada, tá aí? Eu estou aqui, Júlia. Eu gostaria de parabenizar o Magu pela palestra e fico muito feliz porque desde o dia que eu assumi lá o cargo de diretor executivo da CBV, eu procurei todos os treinadores, fiz uma reunião com todos os treinadores e disse: eu sei que não é o ideal, mas vamos fazer do que a gente pode o melhor possível. E é importante a unidade das comissões técnicas. Então, eu fico feliz de ver aqui o trio, né, responsável, que no caso era o Renan, Giovanni e o Magu, com os seus respectivos auxiliares. Fico feliz de ver do feminino o Caetano, eu vi a Nicole, que foi mais um reforço que a gente teve na parte de psicologia. Fico vendo outros integrantes da CBV, o Vigílio comandando a praia, o Roberto Pereira de Saquarema, temos o nosso pessoal do marketing. Então, hoje a CBV tenta trabalhar como um todo e a gente fica muito feliz de estar vendo esse resultado. Esta plataforma que surgiu, que a gente denominou de Academia do Vôlei, ela é comandada pelo Carlão. Nós tínhamos programado até o dia 3 de julho, né? Em breve o Carlão vai dar notícias para vocês. Nós vamos prorrogar um pouquinho mais, porque tem outros assuntos e outras homenagens. A gente, às segundas e sextas-feiras, tem tentado manter a memória do voleibol, enaltecendo as conquistas da CBV, enaltecendo o trabalho de atletas e comissões técnicas fizeram para que o voleibol chegasse aonde chegou hoje. E, além disso, mais para frente, nós vamos continuar, quando tudo começar a voltar um pouquinho ao normal, nós vamos manter essa plataforma num outro ritmo, mas foi uma plataforma que veio para ser uma troca de experiência, de conhecimentos, e nós vamos manter. E dizer para vocês também que a gente mantém
também em horários alternativos. Nós vamos ter reuniões, por exemplo, com todos os árbitros do país, comandada pelo CUROC, nós vamos ter uma reunião. Nós vamos ter uma reunião de um advogado nosso para as 27 federações, falando como obter leis de incentivo a nível municipal, estadual, federal, como pode pegar a emenda parlamentar. Então, cada federação, e depois vocês podem pedir aos seus presidentes, vai receber um caderninho de como proceder em cada uma dessas situações. É só chegar, copiar e está tudo pronto. Nós vamos mandar um caderninho para todos. Nós vamos também montar o nosso Superior Tribunal de Justiça, comandado pelo presidente Leonardo Andreotti, para conversar com todos os estados também. Então, a gente está tentando diversificar ao máximo e dar um conhecimento geral para todos vocês. Tá? Então, mais uma vez, às terças-feiras, praia, comandada pelo Vigílio. Às quartas-feiras, nós temos a parte técnica, os trabalhos científicos, comandado pelo Carlão e pela Márcia. Às quintas-feiras nós temos a Júlia com o voleibol de quadra. Eu acho que na próxima semana já é o Moreno. É tanta palestra que eu já não sei, mas acredito que seja o Moreno, que é uma palestra motivacional para treinadores, para dirigentes, para todo mundo. É sensacional a palestra do Moreno. E segundas e sextas acompanhe no YouTube, no nosso canal, que tem sempre assuntos muito interessantes das conquistas da CBV. Um abraço a todos. Abraço. Magu, com a palavra aí. Oi, eu quero, finalizando, só agradecer, né? Espero, a gente não tem muita noção com o tempo, eu peço desculpas a você, Júlia, e a todos, porque a gente esquece do relógio aqui, e quando vai falando, e quando vê, o tempo passa muito rápido, né? Então, eu agradeço, eu espero, a ideia era de trazer algumas informações do que acontece no mundo, como está o voleibol lá fora, né, no campeonato mundial, né, achei pertinente dividir isso e acho que faz parte, é importante, faz parte do nosso trabalho dividir isso com os treinadores para que a gente crie um referencial, a gente tem um referencial do que está acontecendo no vôlei, na categoria, né, no vôlei mundial dessa categoria. Então, eu agradeço, né, confesso que perante tantas pessoas, assim, embora a gente não tá olhando, né, não tá numa sala, mas agora que eu vi que a gente tinha 117 pessoas, eu falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu devo ter falado muito, né, mas tudo bem. 135. 135, meu Deus do céu. Então, eu agradeço, peço desculpas, né, qualquer coisa, e eu estou sempre aberto, eu sou um cara extremamente aberto a conversar, a trocar ideias, né, e o nosso convite para dentro da CBV, acompanhar os treinamentos, né, a gente está sempre de portas abertas, e eu acho muito importante os treinadores acompanharem isso, se possível, entendeu? Saber como é que funciona um treinamento, que não tem nada, porque a gente às vezes pensa que o treinamento na seleção também é uma coisa absurda, como a gente faz muita mágica, não tem muita coisa diferente do que vocês estão fazendo dentro dos treinos na quadra do clubes de vocês, né? Então, as portas estão abertas, eu agradeço. Obrigado, Júlia. Radamés, não sabia que você estava aí, me desculpa. Renan, Didio, grande abraço, bom ver vocês, né? E logo, logo a gente está voltando, hein? É isso, gente. Obrigada. Amanhã não esqueçam o canal do YouTube, 20 horas lá, as meninas da geração de 2012, tá bom? Valeu. Obrigado, minha Boa CT noite, todo mundo aí. galera que estava aí. Grande abraço. Valeu, Júlia. Valeu. Beijo.